mesmos. Eu acredito, com sinceridade, que a vossa vida tomará muitas vezes outra orientação, porque a consciência vos bradará: não, por aí não. Vê a expressão do Divino Mestre: volta enquanto é tempo. E vós voltareis, porque Jesus é bom, Jesus é doce, Jesus é meigo, sereno e justo, mas Jesus não pode concordar com coisa alguma que seja contra a vontade do seu Pai. O seu olhar não poderá jamais mostrar aprovação a qualquer pensamento ou ato iníquo. Velai, meus irmãos, velai por vós mesmos. Deus vos guie, Deus vos abençoe e vos guarde sempre. Jean-Marie Vianney, Cure DARS. Em 7 de abril de 1936. A lei de Deus é lei de amor. Meus amigos, meus irmãos, conservemos em prece os nossos espíritos, rogando a Deus a sua proteção, o seu amparo, para que possamos todos, nós os desencarnados, e vós os da terra, fazer um progresso real para os nossos espíritos. Permita Deus que o conhecimento da sua palavra seja gravado intimamente em toda a humanidade terrena e no espaço, de forma que a sua lei suave, reta e justa como é, possa ser, realmente, o alimento das almas, o sustento das vidas, o prazer dos espíritos. Meus amigos, a lei de Deus é a lei de amor. Quem se entretém a pensar bem, quem dedica os dias da sua existência ao amor do próximo, estará sempre dentro da lei que Jesus traçou ao mundo e exemplificou. Quando, porém, o espírito se enche de ódio, de ira, e se enfurece contra seus irmãos, sejam eles melhor colocados na vida ou sejam eles criaturas infelizes, em qualquer circunstância, essa alma deixou transbordar de si o fel que contém e não pode dizer que está cheia de amor de Deus. Sede, pois, meus caros irmãos, mansos, pacíficos, amorosos uns para com os outros, estreitando, cada vez mais a cadeia fraterna que Jesus tem prazer de ver ligada entre vós. Lembrai-vos sempre de que, todas as vezes que a vossa amizade se estreita, que o bom sentimento íntimo continua sem interrupção, Deus vê o progresso dos vossos espíritos, e, cada vez que uma separatividade vem, cada vez que o vosso amor se distancia, cada vez que vós permitis estremecimentos em vossas relações fraternas, Jesus não pode ver com prazer esse gesto, porquanto ele ferirá profundo seus preceitos sagrados de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus vos guarde. Deus vos ampare e vos proteja sempre, para que a caridade cristã habite em vós. Que assim seja. Max. Em 7 de abril de 1936. Há sempre caminho para Jesus. Meus amigos, meus prezadíssimos irmãos, tende fé em Jesus. E que Deus vos ampare e vos conceda a sua paz. Por que pensar em morte, quando se deve pensar em vida? Por que imaginar tudo acabado, quando a vida continua sempre? Por que este pavor, este fanatismo que o mundo cria, à morte, quando ela é, tão somente, a porta que se abre para a verdadeira vida? Por que esta tristeza na alma de alguns, ao pensar nesse evento há tantos anos decorrido, nesse acontecimento trágico para o homem, e glorioso para Deus, quando o pensamento humano deve se manter de pé, acima dos parcos conhecimentos humanos? Meus amigos, a obra salvadora que o Cristo do Senhor veio trazer ao vosso planeta tem significação universal. Debalde tentam, aqueles que não têm fé, amesquinhá-la e reduzi-la. Não conseguirão fazê-lo. O Cristo do Senhor, baixando à terra, veio exemplificar ao mundo a doutrina do sacrifício, a doutrina de renúncia, de abnegação, e este exemplo, imorredouro nos anais da história até o presente, deve servir para nós todos como uma promessa bendita de salvação pessoal. Aí tendes, meus amigos, os evangelhos a vos contarem toda a história de Jesus, o seu grande amor pelos pecadores, a sua dedicação pelas crianças, a sua renúncia a toda a glória, a sua abnegação pessoal. Aí tendes, meus amigos, a história do Messias que, podendo reinar no trono do seu Pai,
soube baixar ao simples espaço da terra e decidiu-se a vir, por vontade do mesmo Deus, encaminhar as criaturas ao verdadeiro caminho que o Pai conduz. Jesus disse estas palavras que perduram até hoje, e perdurarão eternamente. Ninguém vem ao Pai senão por 1999, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gravai estas palavras singelas do vosso entendimento, assimilai-as no vosso ser, e vereis, então, que tudo na vida pode passar, tudo na vida pode sobrevir, qualquer infortúnio vos pode atingir, mas a promessa divina permanece de pé. E vós, acertando este caminho, acertareis com a vida e tereis convosco a verdade. Meus amigos, meus irmãos, eu me congratulo com o asilo espírita João Evangelista neste instante, porque presumo que sabe compreender o alcance do sacrifício do Divino Mestre. Por Jesus tudo, e a divisa do alto. Se o homem tem saber, guie-se pelo Mestre. Se o homem é ignorante, para o simples veio Jesus. Se o homem tem uma vida limpa e pura, tem o reino do céu. Se o homem é pecador, se resvala no abismo do erro, para salvá-lo veio Jesus. Se a mulher é pura, limpa em sua honra, em sua dignidade, em seu pudor, com ela Jesus se alegra. Se, porém, é infeliz e deixa-se abater e cair a mais baixo grau de ignomínia, para levantá-la veio o Divino Mestre. É assim, meus amigos. Desde a criatura mais aproximada da perfeição, até o pecador mais vil, há sempre caminho para Jesus. Sede, pois, amigos do Divino Mestre, não choreis como um morto hoje, não choreis porque na realidade ele é vivo. Deus vos guarde, Deus vos guie, Deus vos ampare em toda a vossa existência. Tiago. Em 10 de abril de 1936. Jesus e Maria. Paz do Senhor seja com todos vós. Meus amigos, meus irmãos, não posso deixar sem uma palavra humilde, partida do meu espírito, a comemoração que hoje fazeis, da paixão do Divino Mestre, comemoração singela, feita por espíritos e não por homens, comemoração que traduz o sentimento das almas, propaganda real da vida eterna, o maior testemunho que se dá à criatura sem crença, de ouvir a palavra que vem do além. Cada espírito, na medida do seu adiantamento espiritual, veio à sessão, conforme lhe foi permitido, provar a sua existência além da morte. Desde o espírito iniciador da sessão, até o humilde, ignorante na terra, que pela sua simplicidade traduz o elemento da sua fé. Meus amigos, é certo que o mundo cristão comemora a paixão do Cristo e não esquece também a figura sagrada da Virgem, companheira na sua imensa tragédia na terra. Esta figura sensacional é a figura de Maria, a mãe de Jesus, aquela que em seu coração amantíssimo, cheio de pureza inigualável, recebeu com serenidade humilde o maior golpe que podia um coração materno receber. Ó vós, que sois mães, ó vós, que viveis dos vossos filhos, em cujo olhar ledes qualquer impressão, em cujo rosto se estampa o espelho da vossa alma, respondei-me, qual de vós já passou experiência igual na vida? Podeis vê-los em seu leito de morte, agonizantes, depois de grande sofrimento desprenderem-se os seus espíritos e partirem para o além, mas isto é a ordem natural das coisas. E aqueles que têm fé sabem que quando o corpo se vê abandonado do espírito e para nada mais serve, de forma alguma isto significa o aniquilamento do ser. O espírito partirá com toda a sua bagagem de virtudes ou vícios, conforme tiver sabido ou não viver com seus irmãos na terra. Jesus, porém, quando veio à terra trouxe a sua missão. Ele sabia de antemão o seu sacrifício. Aos olhos de Deus era inevitável, imprescindível, e não podia ser adiado. Maria, na sua consciência perfeita de espírito puro, conhecia o fim da tragédia, e calculai que sofrimento intenso não deveria ser o seu, desde o nascimento de Jesus até a sua hora derradeira no planeta. Ela que embalou-o em seu seio, ela que o amamentou, que o sustentou, que lhe acompanhou os passos da infância,
Ela que lhe ouviu o primeiro balbuciar da palavra. Ela, enfim, que o viu crescer perto de si, tornar-se sábio, pregar entre os doutores, e, finalmente, manifestando a sua origem divina por meios e por maneiras que os homens não podiam compreender naquela época. E o fim se aproximava, o fim dos dias terrenos. Maria acompanhou a via crucis do seu filho passo a passo, vertendo lágrimas, recebendo em seu seio toda aquela afronta, toda aquela ignomínia, sem retribuir com o menor gesto de desagrado aos insultos atirados à face do seu divino filho. Não é possível deixar passar a tragédia do Calvário em sua comemoração, sem revelar o vulto de Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Para vós mulheres que sois mães, e a quem a vida aguarda surpresas dolorosas, esta palavra de conforto, esta palavra de coragem: nunca desespereis. Nunca deixeis escapar dos vossos lábios palavra alguma de censura contra o destino, porque o destino é uma página do livro da vida e nele só está escrita a verdade. Aquilo que acontecer e não for compreendido por vós, procurai interpretar sempre de maneira cristã. Aquilo que eu não entendo, Deus o sabe, e um dia saberei. Lembrai-vos sempre que por mais amorosos que sejam os vossos corações para os vossos filhos, nunca se comparam ao amor de Maria por Jesus. Maria Santíssima, a Mãe de Jesus é também a vossa mãe. Quantas mães desoladas têm sentido o seu carinho espiritual, o seu conforto, o seu ânimo, para encorajá-los nas provações dolorosas da vida. E estas mães, separadas dos seus filhos, talvez por crimes, ou por obsessão, ou por desatinos, ou por descaminho da vida, lembre-se de que Maria pode estar perto e peçam: Maria, Mãe de Jesus, não abandones o meu filho, tu podes ajudá-lo. Há tantas mães neste mundo de dores, há tantos corações dilacerados. Lá está tão longe, aquela pobre velhinha chorando o seu, morto vilipendiosamente pelos homens. Lá está definhando, saudosa do bem que era seu. Os filhos nunca são criminosos para as mães, são sempre pedaços da sua vida. Quantas outras, chorando, vertendo lágrimas de sangue, tristes por vê-los encarcerados nos hospícios, sem esperanças terrenas, desoladas, por verem os pobres filhos desencaminhados pela perdição, vagando de mão em mão, de queda em queda, poluindo o caráter, estragando o corpo. E estas mães desoladas, quase enlouquecem de os ver perdidos. Mãe Santíssima, é a ti Maria, Mãe de Jesus, a mãe de todas aquelas que têm filhos, é a ti que eu peço: protege, ampara, guarda-os de todo mal e permite que as mães desoladas creiam em ti, porque tu, Mãe de Jesus, podes encorajá-las, ampará-las, e sustentá-las na dolorosa prova. Meus amigos, Jesus e Maria. Dois nomes que se associam hoje nesta comemoração, dois nomes inseparáveis, um pelo sacrifício da cruz, outro pelo sacrifício da dor. Dois nomes juntos. Não os separeis, porque Deus os juntou. Aquele que ama a Jesus deve amar a Maria, e como Jesus, amar o próximo. Amai-vos uns aos outros, é a palavra de Jesus. Amai-vos uns aos outros, é o conselho de Maria. Deus vos guarde de todo mal e vos prepare para todo o bem. Que assim seja. Irene. Em 10 de abril de 1936. Sobre a evolução espiritual. Meus amigos e meus pesados irmãos, Deus vos conceda a sua paz. Penetrar nos mistérios do infinito, o porquê da vida além da morte, é desejo de toda criatura que começa os primeiros passos nos ensinamentos espíritas. Conhecer a verdade do que há além campa, é um desejo que deve ser satisfeito, é um desejo compreensível, acertado e justo, mas, a maneira pela qual se pode saber estas coisas, a maneira pela qual se deve compreender a vida em seu curso ininterrupto, desde o princípio da eternidade até a continuação dessa mesma eternidade, porque o fim não existe, nem da matéria, é estudo consciente para os que desejam se orientar bem. Meus amigos,
A evolução do ser não se faz igualmente para todos eles. Isto depende muito do livre-arbítrio de cada um, porque Deus, criando os espíritos em igualdade de condições, a nenhum concedeu mais saber do que a qualquer outro. As condições são iguais, as capacidades as mesmas, as possibilidades igualmente as mesmas, e, assim, cada espírito tem diante de si a sua trajetória a percorrer com a facilidade e com o direito de escolher o seu caminho. Eles penetram na vida terrena, tomando posse de um corpo carnal, que Deus lhes concede, orientam-se alguns de tal maneira, que facilmente conseguem a evolução relativa ao planeta em que habitais, não digo em uma encarnação perfeita, mas, em todo caso, em uma encarnação isenta de crimes, isenta de pecados, apenas com alguns deslizes, quase inevitáveis no percurso de uma existência terrena. Tais espíritos, dedicando-se com amor ao estudo, aprendem, desenvolvem-se e compreendem a responsabilidade de continuar a evoluir. Outros, porém, vindo à superfície do globo, tomando um corpo de carne igualmente concedido pelo seu Criador, menosprezam os seus privilégios e desandam pelo caminho que jamais deveriam ter percorrido, o caminho do erro, do vício, da perdição. Vós compreendeis que, embora descendo ambos no mesmo dia a um mesmo planeta, a evolução de um não é igual à do outro, porque, enquanto um se dedica com todo o afinco, com toda a boa vontade ao seu desenvolvimento pessoal, o outro descuida-se dos seus privilégios e abre mão dos seus direitos. Quem conhece a doutrina espírita sabe que acabo de dizer uma verdade, que por experiência própria, pode constatar. Qualquer criatura do boa vontade que deseja conhecer o porquê da vida infinita, deve estudar cuidadosamente e não perder o seu tempo em coisas inúteis, em demonstrações insuficientes, praticando atos que prejudicam e que, muitas vezes, produzem obsessões. Meus amigos, a vida infinita é eterna, pelo fato mesmo de ser infinita, e nela é muito o que colher. Nessa vida há muitos privilégios, muitos direitos a adquirir, mas, para que se compreenda os direitos da vida infinita, além túmulo, é preciso que se compreenda os deveres da vida terrena, não somente os seus próprios direitos, mas os seus inerentes deveres. O homem está sempre a repetir todos os dias, cabe-me isto por direito, a lei me concede este favor, ninguém pode usurpar o meu direito. Estas são expressões constantemente repetidas. O homem não procura saber onde está o seu dever, no entanto, para que o indivíduo se possa sentir no direito de reclamar as coisas comezinhas da vida terrena, é preciso que ele tenha cumprido seu dever nas coisas espirituais. Fácil é constatar esta verdade, pois que, tudo quanto se relaciona na vida material, tem reflexo na vida espiritual. As coisas praticadas no planeta terreno, se bem que pareçam diferentes, refletem-se indubitavelmente na vida astral. Assim pois, meus amigos, convém que o homem estude a sua vida espiritual, convém que não esteja a perder o seu tempo em demonstrações sem resultado, esquecendo-se dos seus deveres espirituais. Cumpri os vossos deveres no presente, para que no futuro possam aparecer os vossos direitos, porque, se, ao contrário disto, estáis sempre esperando a recompensa que vos possa vir do além, não vos lembrando do trabalho antecipado que precisa ser realizado para que possais chegar àquele ponto, cometeis erro e erro grave. Principiai de hoje, se ainda não principiastes, cuidadosamente verificando onde está o vosso dever, qual o passo que deveis dar para o caminho do bem, o que é que vos falta para o seu cumprimento, quais as condições que estão estabelecidas nesses deveres, e vereis depois consecutivamente que os vossos direitos virão surgindo, e um só não vos será roubado. Se ao contrário, pisardes aos pés os vossos deveres, esquecendo os vossos compromissos, e cuidando tão somente daquilo que vos possa interessar no momento presente, na vossa folha corrida haverá notável diferença entre o deve e o haver. Meus amigos,
procuramos sempre ser úteis a todos aqueles que de boa vontade transmitem conselhos do além. Em verdade, os grandes conceitos deveriam ser ministrados pelos grandes mestres. A minha condição atual assim não é. Sou possuidor desses conhecimentos, porque os recebo de alguém que vô-los poderia dar, e, gostosamente venho transmiti-los aos vossos ouvidos. Sede, pois, fiéis aos vossos estudos, aprendei o que a doutrina vos ensina e começai a pôr em prática os ensinamentos que ela vos incute. Isto será para esclarecer os vossos destinos, para que deis, perante os homens e perante a vossa consciência, um testemunho de fé. Assim sendo, tirareis proveito destas reuniões e os vossos direitos ficarão garantidos. Deus vos guarde, vos abençoe e vos proteja. João de Freitas. Em 14 de abril de 1936. Definindo responsabilidades. Meus irmãos, vós que tanto vos preocupais com a vida e que tanto falais sobre ela, tendes alguma razão. A vida se desdobra em muitas páginas, cada uma delas mais merecedora de estudo. Cada etapa que o Espírito faz no mundo em que habitais, é uma página do livro da vida, e, este livro, tem tantas folhas quantas existências o Espírito desenvolve nestas vindas e revindas, dos contínuos renascimentos. Se o homem realizasse efetivamente os privilégios da sua alma, se o homem compreendesse o que quer dizer estudar Espiritismo para conhecer o bem que ele lhe pode trazer, outra seria a sua condição no presente. Mas não é isso que se vê. O Espiritismo representa para a criatura humana, em geral, a satisfação de uma curiosidade. Dizem que os mortos falam, dizem que se vive além campa, dizem que eles vêm à sessão, dizem que reconhecem os seus, que lhes dão conselhos e que se podem imiscuir em todos os interesses que os afetavam quando aqui estavam. Será verdade? Gostaria de ver. Em geral, a curiosidade humana que desperta a criatura para o conhecimento da ciência espírita. No entanto, se outro fosse o modo de pensar, se a criatura buscasse tirar das teorias e filosofias espíritas o porquê dessas manifestações, a razão pela qual Deus as permite, quanto bem poderia tirar para si própria? Não reflete quem assim pensa, que Deus, sendo onisciente, onipotente, isto quer dizer, com todo o poder, e toda a sabedoria, abrange o pensamento humano, vê os motivos de cada um, antes que este pensamento seja elaborado, já o Criador o apanhou, antes que a criatura resolva este ou aquele mal, já o Criador percebeu a sua intenção. Eis porque muitos dizem, tanto que tenho esperado e tanto que me tem sido negado. E outros afirmam o contrário, tudo quanto desejo, vejo realizar. E muitas vezes, a curiosidade humana é tão somente para realizar aquilo que outros veem e não aquilo que ela precisa. Fulano viu, logo, eu preciso ver. Fulano disse, logo, eu também preciso dizer. É assim sempre, neste espírito de imitação, sempre nesse modo de proceder que os outros procedem. As criaturas vão indo, e não realizam a importância do problema espírita. O homem com seus direitos e predicados, faz como o capitalista insensato com o bem que possui. Ele entende que aquele dinheiro é o muito, interminável e que o pode jogar, um belo dia, nem um níquel, ele se foi na insensatez. O homem, pelo lado espiritual, tanto brinca com as coisas sérias, que acaba por se convencer que sabe alguma coisa, quando nada sabe. Outros, e estes são mais culpados, estes são criaturas mais responsáveis, porque conhecem os ensinamentos profundos da doutrina. Outros, iam dizendo, compreendem os predicados espíritas, sabem os privilégios que decorrem da sua fé, têm base sólida afirmada na doutrina e são capazes de discernir comunicações de mistificações, distingui-las perfeitamente, conhecem o alcance das comunicações elevadas, conhecem as falhas, conhecem os espíritos, são capazes de dizer o nome, como agora. Todas estas criaturas conhecedoras da doutrina, não obstante todo este conhecimento, deixam-se levar,
enchem-se de responsabilidades e não lhes dão desempenho e querem tudo que o mundo pode dar. Estas são criaturas excepcionais, assim o pensam. Todas as mais estão sob o guante da lei, enquanto que elas estão fora, não os atinge. Talvez que os proveitos de espiritismo os alcance, mas a responsabilidade para os seus espíritos fica para lá. Não, meus amigos, não fica para lá. Queira o indivíduo ou não entender as responsabilidades, elas lhe tocam e lhe tocarão sempre, se ele não toma atento para determinar a sua vida dentro dos preceitos da doutrina, e não se orienta. Um dia o saberá no além, um dia se verá face a face com o seu guia no infinito, que, muito embora carinhoso, piedosamente e religiosamente lhe dirá: que fizeste? Tanto que te chamei, tanto que te falei, tanto que te intuí, tanto que te abri o livro diante dos olhos e não obstante foste indo, pacificamente, bondosamente, pacientemente, resignadamente, mas também levianamente. Espiritismo, meus amigos, mais uma vez repito, é coisa séria. Espiritismo não serve para experiências que não sejam instrutivas. Espiritismo é arma de dois gumes, é preciso saber manejá-la. O indivíduo bem-intencionado, que estuda, assimila e procura dar desempenho, é um sensato, mas o indivíduo que não conhece sistematicamente persiste em querer dirigir os outros, sem prévio conhecimento, é um insensato. Eu vos falo, não como um sábio, mas como amigo dedicado, como criatura que também passou as suas vicissitudes na terra e que conheceu muito bem e nem sempre seguiu o caminho da justiça. Antes que o digam, digo eu, para mim mesmo neste instante, sirva-vos a experiência. A doutrina é bela, profunda, sublime, mas a doutrina vos obriga, não somente ao seu estudo, mas à sua compreensão, à sua aceitação prática. Doutrina puramente de livros, fica lá. A doutrina tem que ser exemplificada e posta a olho nu perante o povo. A quem o faça, meus amigos, a quem o faça. Eu defendo a humanidade, porque conheço criaturas que, sendo boas, não podem ser perfeitas, porque perfeito só desceu um, mas são criaturas bem intencionadas, bem orientadas, são criaturas que escolhem o bem e que estão prontas a ajudar os seus irmãos e que praticam a maior parte da caridade que lhes é dado desenvolver na sua existência, procurando não servir de pedra de tropeço para os outros. Estudai a doutrina, assimilai e executai-a. Deus vos guarde. Spínola. Em 14 de abril de 1936. O Espírito é o que vivifica. Meus prezados irmãos, na fé em Jesus, Deus vos ampare, Deus vos guie. Mais de uma vez está registrado nas Escrituras Sagradas o pensamento, a palavra de Jesus quando disse: o Espírito é que vivifica, significando que o sentimento, a realidade, existe na sensibilidade espiritual. De fato, Jesus não julgava pelas aparências. Ele podia julgar, porque o seu julgamento era certo e segundo a lei de Deus pela manifestação do Espírito. O Espírito é que dá vida ao gesto, ao ato, à palavra, à ação. Sem o Espírito a letra é morta. A expressão nada revela, se não é vivificada pelo Espírito. Assim pois, meus amigos, Jesus nunca julgou pela aparência, porque ela ilude. Na época em que o Divino Mestre andou no mundo terreno, teve a oportunidade de lidar com diversas espécies de homens. Homens havia, aparentemente religiosos, curvando-se à presença de símbolos, persignando-se, dobrando-se até o solo em curvaturas máximas, para demonstrar que a sua alma estava em prece. A esses, Jesus aplicou aquela sentença fulminante que até hoje impressiona os que sabem compreender as coisas. Vós sois como sepulcros branqueados, por fora limpos, reluzentes, por dentro, podridão. O Espírito é que vivifica. E quantas pessoas, quantos homens, até o dia presente simulam fé que transpõe montanhas, mas que para eles não transpõe sequer outeiros. Quantos homens simulando esta fé, que longe está de viver em seu peito,
aparentam para o mundo uma religiosidade afetada. São os tais que se condecoram com títulos de nobreza, para quem os primeiros lugares estão reservados, que aparecem em certas reuniões, cercados de cortesias e curvaturas, como se eles representassem mais do que o povo religioso, que não tem posição social. Eram estes os tais, para quem sempre o mestre teve palavras fortes, enérgicas, vibrantes, reprovando a simulação da sua fé. Que o espírita se guarde de proceder de igual maneira, que ele compreenda que, perante Deus, o pensamento é tudo. O espírito que acompanha o gesto, este é o regulador do efeito, é o mérito. Que vale pronunciar palavras belíssimas, de relevante fé, produzir discursos vibrantes, capazes de empolgar uma coletividade. Que vale dizer que o amor de Deus deve superar todo e qualquer amor e que como igual só encontrará o amor do próximo. Que vale em tiras, colunas de jornais, pregar a verdade desse mandato, se o indivíduo não o possui dentro de si. Antes, maior mérito tira o inculto, o atrasado, aquele que talvez não saiba rubricar o seu nome numa folha de papel, mas que no íntimo da sua alma diga: Jesus, sou teu, faça-se em mim, segundo a tua vontade. Esta palavra, esta oração, este pensamento, ungido pelo Espírito, muito embora não seja escutado por ser vivente algum, terá valor inigualável aos olhos do Criador. E Deus tomará nota do seu Filho que o ama e o procura, no momento em que tem dele a necessidade. Meus amigos, o Espiritismo oferece margem à criatura humana para um grande desenvolvimento espiritual. O homem é como o trabalhador que quer empregar a sua energia, mas não encontra o instrumento apropriado para lavrar a terra. Eis que alguém, inteligente e bom, diz: toma o arado e vai trabalhar, toma o material de que necessitas, a semente vivificada, vai sepultá-la na terra, para que viva, toma tudo quanto é necessário, cultiva-o, rega-o, planta-o afinal. Esse homem poderá fazer tudo. Assim diz o Espiritismo para o homem: toma, aqui tens o material, para a tua evolução, aqui tens o código do amor para assegurar a tua felicidade, segue-o, medita sobre ele, estuda-o e faze conforme ele te diz. Este é o papel do Espiritismo perante a humanidade, abrir-lhe os olhos e dar-lhe os meios de ação. Mas, quantos, tendo os instrumentos às mãos, tendo habilidade para o trabalho, o fazem contrariadamente, com expressão de desgosto, como que obrigatoriamente, pelas circunstâncias da vida, mas nunca por essa dedicação espontânea que tudo aceita, com esta abnegação em trabalhar para Jesus. Trabalhar para Jesus, meus amigos, é trabalhar abnegadamente, sem esperar de recompensa material. O mundo não retribui com gratidão o benefício que recebe. O verdadeiro crente espírita, quando faz, não espera recompensa. Ele não pede ao seu Deus: meu Deus, recompensa o meu esforço, vê como trabalho, como me esfalfo, como faço o possível para que teus filhos progridam. Esta prece não pode partir de um lábio espírita, bem ao contrário, ele dirá: Senhor, o que faço? Bem sei que é pouco, mas não posso fazer mais. Eu te ofereço o meu minguado esforço que, abençoado por ti, poderá produzir muito, mas sem a tua benção, redundará em nada. É assim, meus amigos, que se trabalha em espiritismo. Vós estáis dentro de uma oficina, ou melhor, de uma colmeia, sedes abelhas trabalhadeiras, procurai cumprir vosso dever, fazei o que estiver ao vosso alcance, sempre de fisionomia satisfeita, sempre com a alegria estampada no rosto, muito embora dores cruciantes vos afetem a alma, por quaisquer razões. Efetivamente, qual é o homem que não tem pesares na vida? Quem é que pode abrir diante do público a consciência? Quem é que pode trazer o que se passa dentro do seu lar perante o público, que não sabe compreender? Ninguém o fará, se tem bom senso. Mas a compreensão no trabalho do Senhor, no trabalho espírita, no trabalho em prol da criança, enche, inunda a alma de uma alegria,
que só compreende aquele que sabe sentir. Eis porque Jesus disse: meus amigos, o espírito é o que vivifica, mas a carne é fraca. Ele é o sentimento que dá vida à palavra, que santifica o gesto, que alimenta a fé. Glória seja dada a Deus. Que o homem espírita se compenetre desta grande verdade: o espírito tudo vivifica. Paz seja concedida a toda a criatura humana. Isaura. Em 17 de abril de 1936. A terra é caminho para o além. As bênçãos do Senhor recaíam sobre todos vós. Meus amigos, meus queridos amiguinhos, como se aproveita bem uma sessão como esta? Como se ilustra o espírito, como se ganha experiência, procurando compreender os ensinamentos que as comunicações traduzem. Eu mesma tenho aprendido tanto, nesse espaço de tempo, criaturas sem ilustração, sem sentimentos maus, porque graças a Deus nunca os tive, mas, ao mesmo tempo ignorante dessas coisas. Quantas vezes fostes testemunhas do meu embaraço ao penetrar em vosso meio? Agora, graças a Deus, acompanho todas as manifestações, rezando do princípio ao fim. Quanta dor no meu espírito, quanta pena desses que prendem a sua alma aos interesses terrenos. E, se bem que não tenho autoridade para o fazer, chamo a atenção dos assistentes, meus amigos: a terra é boa, é cheia de bênçãos, dadas pelo próprio Deus. A terra fornece o necessário para os homens, mas ela não pode dar a felicidade espiritual de que o homem tem precisão. Prender-se a ela demais, feito árvore grande com raiz profunda, ficar plantado aqui, sem querer despregar-se deste solo ingrato, não é raciocinar bem. A terra é caminho para o além. Passei a minha vida, procurando não fazer mal aos outros, mas com pouca preocupação de umas tantas coisas que hoje ocupam a minha imaginação. E eu lastimo, do íntimo da minha alma, as criaturas do que vivem só neste vai-vem, da casa para o trabalho, do trabalho para a casa, e, no dia seguinte, da casa para o trabalho, do trabalho para a casa, sem outra preocupação, se não cuidar do que é o material na vida. Porque há homens honrados assim, não tem tempo para mais nada, só da casa para o trabalho, do trabalho para a casa. E vão indo, e quando o fim da vida chega, que já não pode ser a casa e o trabalho, fica ainda a casa, a casa, a casa. Então, é que ele começa a ver, em breve tempo, até a própria casa, ele tem de fugir. Esta saída é pela porta direita da frente, em direção ao cemitério. Esses tais homens, ficam pensando que a noite é negra, que a alma não existe, e se vem a crença para dizer que existe, há o pavor do desconhecido, enfim, situações embaraçosas, das quais podiam ter saído com tanta facilidade. A vida, meus amigos e meus irmãos, não é isto que aqui está. A vida é bela, proveitosa, encantadora, é lá. Quando eu desço um instantinho assim para vir aqui, é rápido, porque quero voltar. Lá é a vida. Agora, quando se vai avarento, cheio de pecados, como os pobres que aqui estiveram, quando se desencaminhou a virtude, para se jogar no lodo, quando se explorou a inocência para poder se encher de dinheiro, quando isso acontece, certamente se pudesse permanecer aqui era melhor. Mas a volta para lá, Nossa Senhora, é escura, escura, perfeitamente escura. Eu dou graças ao meu Deus porque vejo claridade em volta de mim. Para qualquer lado que me vire, tudo é claro como a luz do sol. Isto dá prazer à minha alma e eu tenho muita vontade de conservar o meu espírito sempre em progresso, evolução, para que essa claridade cada vez aumente mais. Eu tenho a promessa de alguém que não pode falhar, de que em breve um dos mundos mais adiantados será visto pelos meus olhos de espírito. E já antecipadamente agradeço ao meu Deus. Deixo os meus votos de paz e prosperidade a todos os sócios do Asilo Espírita João Evangelista. E para os meus
Continuo a desejar todo o progresso espiritual e a saúde que Deus lhes permitir ainda gozar neste resto de tempo que lhes falta permanecer na terra. Deus vos guarde a todos. Maria Rita. Em 17 de abril de 1936. A fé fortifica a energia. Meus amigos e meus irmãos, esteja convosco a santa paz de Jesus. Uma vez, no tempo em que o Divino Mestre esteve entre os homens, passava ele por certo lugar, quando um cortejo lhe atravessou o passo. Era uma mulher que perdera seu único filho, e esse filho ia ser dado à sepultura. Essa criatura, cheia de dor e angústia, volveu seus olhos para o Divino Mestre, caindo em pranto e lhe suplicando a vida daquele que era sua própria vida. E Jesus, bom e suave, meigo e doce, fazendo parar esse cortejo, aproximou-se do esquife, tocou e disse para aquele que jazia encerrado naquele lugar que para sempre seria sua última morada. Tocou e disse: mulher, ouve-me, e tu, mancebo, a ti, eu digo, levanta-te e anda. E aquele que parecia fora inteiramente da vida, aos olhos dos homens, recebeu a esmola, que foi a consolação para sua mãe, pobre viúva. E ela voltou para seu lar, levando consigo a alma da sua alma. Meus amigos, estas cenas tocantes, acontecimentos verdadeiros passados naquela época, e que hoje o homem, na sua ingratidão ignorante, procura desvirtuar, são coisas, para serem recordadas nos tempos das grandes aflições. Levai vós estas palavras para todo o coração aflito. Jesus vive e viverá eternamente. O seu poder naquela época é o mesmo que permanece até hoje. É certo que os espíritos, baixando a este vale de lágrimas, não vêm senão com um fim, e esse fim antecipadamente é escolhido por eles. Qualquer que seja a dura provação por que tem alguém de passá-la sem diferença de um tio. Isto, porém, não significa de forma alguma que a criatura humana se deixe abater e não recorra no momento preciso àquele que tudo pode. Sei que pairam em vosso meio incertezas, dúvidas e grandes aflições, cada um, a seu jeito, cada um de seu feitio, tem mágoa dentro do peito, cada espírito tem sua impressão dolorosa de casos passados consigo próprio, ou com outros que lhes são caros. Quer dizer que a época de sofrimento moral, e, se vos fosse dado, meus caros irmãos, penetrar em todos os lares, fixar o fundo da consciência de cada homem, perscrutar a dor, oculta sob a aparência de uma tranquilidade fictícia, teríeis dó dos outros, e talvez esquecesseis as vossas próprias dores, como acontece com os espíritos bem formados, que padecem torturados, mas, ao mesmo tempo, prontos a serem solidários com os sofrimentos dos outros, no momento de sofrimento esquecendo por completo as dores que lhes são próprias. Assim, preparando um ambiente de prece, um ambiente que seja propício à vinda de um guia poderoso, deveis entender, embora desconheçais, não todos, o alcance de minha afirmativa, e dizer: Jesus, Pai de infinita misericórdia e amor, que a lei se cumpra, que o destino siga o seu curso, mas que paire acima de tudo a tua grande misericórdia, incomparável em todo o universo. Nós acreditamos, nós temos fé em teu poder, e não podemos, de forma alguma, acreditar ou imaginar sequer, que isto ou aquilo é difícil a ti. Tudo te é fácil, porque és a caridade, és a bondade personificada. Tu és compassivo e bom. Faça-se, pois, na situação presente, segundo a tua santíssima vontade, essa vontade será sempre a melhor solução em qualquer caso. Meus amigos, meus irmãos, tende fé. E que Deus vos abençoe e vos acompanhe sempre na vossa trajetória pela vida. Nós também, do outro plano da vida, de cá do nosso mundo feliz, olhamos para as dores dos nossos irmãos, e eu próprio, visitando lares que me são amigos, quantas vezes choraria, se um espírito pudesse chorar. No entanto, é preciso calcar tudo isso e sobrepor-se acima da própria dor. A energia espiritual é aquela que é fortificada na verdadeira fé.
Deus vos abençoe e vos guarde. Alfredo Barcelos. Em 21 de abril de 1936. Confiança em Jesus. Seja-vos concedida a paz de Jesus. Meus amigos, para que vos falar eu neste instante se, de início, tivestes a oportunidade de ouvir quem melhor do que eu falou sobre o poder e a caridade do divino Jesus. No entanto, Deus cria as almas com esse grau de afinidade que, nem a separação pela morte as pode desunir. Sentimos vibrar em todas as cordas do nosso ser, quando o sofrimento passa por aqueles que são nossos, que foram nossos irmãos, que viveram conosco sob o mesmo teto, que foram nossos amigos, enfim, de quem recebemos todas as provas de ternura, embora a morte tenha vindo, pela lei do destino, separar-nos, cada um para seu lado. Ainda assim, é a misericórdia de Deus que se faz sentir. A morte nada mais é do que uma separação temporária. A pátria comum é esta onde me encontro, o lado de lá da terra em que habitais. Esta separação é transitória, porque ninguém pode aqui ficar muito tempo, enquanto que no além, podemos ficar todo o tempo que for necessário para o regresso à oficina de trabalho. Venho, pois, neste instante, falar para os meus queridos e para vós também. Por vezes o céu de nossa existência está todo carregado de nuvens negras, que parecem apreensões prometidas. Por vezes olhamos, e não vemos uma réstia de esperança. Dá a impressão de que tudo é escuro diante de nós. Houve, porém, um espírito elevado que uma vez disse que a fé devia ser sempre viva como as lâmpadas das virgens prudentes, que permaneceram sempre acesas. No destino de cada criatura há de se cumprir sempre a prova previamente aceita. Quando se tem de passar por um infortúnio, uma dor, ou, por uma grande causa moral, ou por uma dessas coisas terrenas que avassalam os espíritos de tal forma enfraquecendo-os, na terra, é preciso compreender que tudo isso tem explicação no livro do destino. Os nossos queridos, os nossos pais, os nossos filhos, as crianças que nós amamos, e todos aqueles que nos dizem respeito, a quem estamos ligados por laços de sangue ou espirituais, são todos espíritos como nós, meus irmãos, são todos espíritos em caminho de evolução, e não podemos retirar deles a tábua de salvação para resgate de seus crimes. Todos têm de passar pela prova previamente aceita. Às vezes, porém, nada disso acontece e a nossa imaginação já está prevendo tudo. Deixemos o segredo do destino nas mãos de Deus, que o sabe guardar. Deixemos as preocupações perturbadoras da nossa paz nas mãos de Jesus, que as pode reger. Vivamos para o presente, preparando-nos para o futuro. Todas as medidas necessárias nos momentos de reflexão devem ser postas em prática sem hesitação, mas colocando sempre a misericórdia divina acima de qualquer influência humana, e é tocar para frente, caminhar com firmeza. Deus não dá pedras a quem lhe pede pão. Pedi esse pão, meus amigos, pedi esse pão que vem do céu, pedi esse alimento para as vossas almas e para aqueles que estão ainda mais famintos do que vós. Orai por todos eles, orai pelas mães aflitas, pelos corações torturados, e lembrai-vos de que Jesus é farto em ricas bênçãos para distribuir por todos nós. Coragem, meus amigos. O destino é um livro que ninguém sabe ler, no entanto, temos de lhe folhear todas as páginas, parceladamente, a cada regresso ao infinito. Por enquanto a página de hoje está aberta. O que virá amanhã? Deus o sabe. Seja, porém, qual for a letra que estiver lá escrita, foi Deus quem a escreveu, de acordo com as necessidades dos seus filhos na terra. Que assim seja, para a felicidade dos nossos espíritos. Paz a todos os homens. Luísa. Em 21 de abril de 1936. Um grande desejo de fazer bem. Meus amigos e meus queridos irmãos, Deus vos salve, Deus vos guie. Como se alegra o meu sentimento em estar convosco alguns momentos, em que me facilitais a aproximação.
Como satisfaz o vosso pensamento voltando-se para o alto, fazendo a atração dos bons espíritos. No meio desta corte luminosa de espíritos abençoados, desce o meu, pobre, ainda longe da perfeição para que foi criado, mas cheio de boa vontade para fazer bem. Como desejo beneficiar o povo na terra. Como eu tenho vontade de espargir luzes e bênçãos de amor para todas as criaturas, minhas irmãs que no planeta vivem. Como sinto vibrarem as cordas do meu ser quando qualquer delas, em pensamento, levanta um pedido para mim, como se eu tivesse em meu poder a faculdade de realizar milagres. Meus amigos, o que há no meu espírito é grande soma de boa vontade para vós todos, o que há em mim é uma vontade imensa de fazer bem, o desejo de estreitar-vos de encontro ao meu ser, e, se possível fosse guardar-vos numa redoma de vidro, onde não penetrasse sequer uma sombra de mal, eu o faria, mas não é possível ser assim. Meus amigos, eu próprio compreendo, a vida não é uma passividade, Jesus deu o exemplo. Ele, que podia viver em completa paz, entrou no turbilhão das paixões mundanas, embora sem nelas se contaminar. Ele que podia viver isolado, ou, então num círculo completo de harmonia e luz, teve ao redor de si publicanos e pecadores, teve mulheres fracas e impiedosas, teve que enfrentar a descrença dos homens, teve que suportar a injúria, teve que padecer de corpo e alma. Pois se ele, o Mestre Divino, isento de culpa, veio ao mundo para se sacrificar e dar o exemplo, quanto mais espíritos que têm reabilitação a realizar, precisando do crisol das dores, do sofrimento, para ganharem a evolução no perdão de suas culpas. Meus amigos, e meus irmãos, vos precisais compreender que o sofrimento não é amaldiçoado por Deus, bem ao contrário disto, desde que Jesus padeceu, o sofrimento ficou abençoado porque ele sofreu manso e bom, sem proferir uma palavra de repulsa ou revolta. Padecei assim, meus amigos. Eu sei que muitas almas padecem, pelo padecimento dos outros, que muitas criaturas se afligem com os sofrimentos alheios. Pois bem, quem voluntariamente aceita o sofrimento dos outros e deles se condói, é porque tem a alma preparada para o bem. Deus vos conserve sempre assim, orando uns pelos outros, amigos uns dos outros, desejosos sempre de fazer bem. Guarde-vos Deus do mal, e prepare o vosso caminho para a entrada triunfal no além. Grace. Em 24 de abril de 1936. Fazer bem. Meus amigos, paz. Doce paz de Jesus venha sobre vós. Ó criaturas humanas, que ainda estáis presas a este mundo de sofrimento, de experiências e provas, tende sempre por norma do vosso proceder o fazer bem, tende o código do amor divino, que Jesus veio trazer ao mundo, impresso no vosso coração, no vosso sentir. Ninguém se recuse a amar o seu próximo. Aquele que se guarda de fazer mal, tem a garantia de fazer bem. Infelizmente, porém, a indiferença do mundo é grande para as verdadeiras misérias da alma. O mundo é indiferente às dores, o mundo exige, tão somente, que as criaturas tenham uma fisionomia plácida, serena, quando muitas vezes, a tempestade se agita dentro do seu ser. Desde que a máscara da hipocrisia encobre os sentimentos da criatura, o mundo se contenta com isto. Há, porém, olhares profundos do além que devassam o íntimo da consciência, que perscrutam o menor sofrimento e o maior sentimento de uma alma. Há olhares que são como fontes verdadeiras de luz, dissipando a treva dos corações que se escondem. Aquele que pratica o mal às escondidas, pensa que não é visto por ninguém, engana-se. O olhar da providência viu a ação do espírito no próprio instante em que foi praticada. Aconselho essas mulheres prudentes que tenham calma na sua vida, que se dediquem aos seus lares, aos seus deveres, que sejam cuidadosas de si mesmas, zelando pela sua própria virtude, o maior predicado de uma mulher. Recomenda-se aos homens prudência no viver, firmeza no caráter, limpeza de mãos.
Cada um se contente com aquilo que lhe pertence e não lance as vistas sobre o que pertence aos outros. As criaturas que se supõem desfavorecidas na terra e, por isso mesmo, detestam seus irmãos afortunados, procedem mal. A riqueza é uma prova, meus amigos, assim como a pobreza é outra. A riqueza fornece ao homem os meios de conquistar o que pretende, facilita-lhe tudo, porque o que tem dinheiro facilmente arranja o que quer. A pobreza, bem ao contrário disso, priva a criatura do próprio necessário. Mas é preciso saber ser pobre, como é preciso saber ser rico. O pobre, para se contentar com aquilo que o destino lhe concedeu, considerando a necessidade de sofrer em desconto de vidas anteriores, o rico, fazendo uso do seu dinheiro da maneira por que Deus lhe entregou, de empréstimo, sabendo utilizar-se dele, porque fazendo o bem, a caridade na terra, prepara para si um tesouro no além. Meus amigos, meus irmãos, venho para dizer estas coisas, pois há muito tempo não vos falo. Há quanto tempo tenho estado separada de vós? Sabeis por quê? Eu vou-lhe digo, não é segredo. É que quando Deus nos chama para este mundo além, nos põe em contato com os espíritos diretores. Eles são mestres profundos em fazer bem, são os instrutores que nos enchem de conhecimento e nos dão virtude que não possuímos. Tenho estado nesse aprendizado. Outros têm vindo constantemente, e eu aprendendo. Não me considero na altura de dizer, já sei, bem ao contrário disto, a minha instrução espiritual é incipiente, como deficiente foi a minha instrução terrena. Mas, almejo ainda aprender muito e tenho sede de saber, para transmitir, para ser útil, e por isso é que tenho estado ausente. Volto para a minha escola, para o meu aprendizado e hei de encher o meu espírito de sabedoria, de humildade, de caridade, para, se for da vontade de Deus, trazer-vos os conhecimentos que recebo. Tenho sentido que preces fervorosas têm subido para mim. Tenho sentido que ninguém se esqueceu, especialmente e particularmente alguém que não cessa de rogar a Deus o meu desenvolvimento espiritual, para servir como trabalhadora na seara do Senhor. Sinto a efusão da prece, sinto que ela sobe fervorosamente em meu favor e dou graças a Deus que assim é. Asilo Espírita João Evangelista foi o lugar onde, pela primeira vez, o meu espírito se manifestou de público, foi o lugar onde, pela primeira vez, dei os meus a certeza da minha vida além túmulo. Asilo Espírita João Evangelista seja abençoado por Deus, para a continuação da sua grande obra. Eu peço ao Asilo Espírita João Evangelista que continue a orar por mim, para que eu possa satisfazer esta grande sede que tenho de conhecimentos espirituais, para benefício de minha alma e para o prazer de vou-los trazer. Deus vos guarde para todos sempre. Carminda. Em 24 de abril de 1936. A ciência da vida. Meus amigos, meus irmãos, quem pode ler no livro do destino? Quem pode compreender o que está para vir? Qual é a ciência que pode revelar a razão daquilo que parece não ter razão fundamental para existir? Quem pode descortinar o futuro, se ele vem cheio de rosas e felicidades, ou, se ao contrário disso, só tem espinhos e tormentos? Quem pode, igualmente, descortinar o passado, levantar o véu que encobre as existências anteriores e compreender o que lá se passou? O presente que está diante dos olhos do homem parece também, muitas vezes, um enigma, porque este presente é tão breve, tão curto, passa tão rapidamente, que, de um instante para outro, deixa de ser presente para ser passado. Quem pode saber essas coisas? A razão humana vacila, procurando dar solução a estas perguntas, que ficarão sem resposta, se a inteligência humana não procurar por si mesma dar-lhes solução. No entanto, a ciência da vida não é propriamente um mistério. A ciência da vida necessita de um secreto estudo, paciente labor intelectual, boa vontade para o seu aprendizado. Reúnam-se, pois, os homens de boa fé, e em vez de perderem o seu tempo em lucubrações ínfimas,
em busca de soluções às vezes irrisórias para aqueles que sabem menos, e, no entanto, compreendem mais. Procure o homem capacitar-se do seu próprio valor, compreendendo a sua personalidade e verá que tudo isso parece sem resposta, mas é perfeitamente respondível. Quem aceita a vida tal qual ela é, vindo desse passado ignoto e caminhando para esse futuro desconhecido, tem por obrigação ilustrar o seu espírito, para no presente conquistar melhores dias para o futuro, uma vez que a